da terra dos heteus até o grande mar para o poente do sul será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Todos juntos, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui nessa noite reunidos, pela porção do texto sagrado lido nessa noite, e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao poder ministrar ao coração da tua igreja. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, trazendo paz, consolo, que o Senhor possa trazer edificação e exortação. É a nossa súplica nessa noite. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, acredito que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ler esse texto de Josué, é uma oportunidade que o Senhor me dá de refletir sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania de Deus e sobre a certeza de que Deus, quando Ele chama, Ele capacita aqueles que Ele chama. Quando nós nos deparamos com esse texto de Josué, nós nos deparamos com um homem que estava diante de um impasse. E todos nós encontramos, vez ou outra na nossa vida, alguns impasses, alguns momentos de profunda reflexão, de profunda ponderação, momentos que são decisivos para cada um de nós, e alguns desses momentos que são decisivos, eles exigem muita sabedoria, muita prudência, muito equilíbrio na tomada das decisões. Algumas dessas decisões não são fáceis de ser tomadas. Algumas elas precisam ser regadas ao longo do tempo com bastante paciência, até termos a nossa mente iluminada pela compreensão do Espírito Santo e assim tomarmos uma decisão sábia e sensata. Josué estava diante de uma dessas decisões na sua vida. Ele estava prestes a viver um novo momento, de viver uma nova realidade, de viver algo que ele ainda não tinha experimentado, de viver uma realidade que estava fora até então da sua cogitação, que nunca havia sido cogitado por ele. E é interessante porque quando se está ao lado de uma pessoa como Moisés, às vezes alimentava o sentimento de algumas pessoas de querer ser semelhante a Moisés. Ao longo do ministério, dos 40 anos do ministério do homem de Deus chamado Moisés, quantos homens se levantaram na expectativa de assumirem o lugar de Moisés, de alguma maneira substituírem aquele grande vulto do cristianismo, né, do povo de Deus, aquele legado do povo hebreu, de substituir o lugar de Moisés. E aquilo que as escrituras nos mostram é que as pessoas que estavam mais próximas a ele, Josué e Calebe, entre outros, eles não tiveram esse sentimento no seu coração. Eles não almejavam o lugar e a posição, o prestígio que Moisés possuía, mas tão somente eles estavam procurando em fazer a vontade de Deus. Fica claro de que havia um sentimento no coração de Josué de impotência diante da realidade que Moisés já não estava lá, de que Moisés havia morrido, de que Moisés não estava mais entre eles, de que ele não teria a influência pessoal de Moisés influenciando a nação e as decisões. E que falta fez Moisés? Certamente a sensação de Josué ao se deparar com essa situação, no capítulo de número 1, no capítulo de número 5, quando ele olha Jericó, talvez ele tenha pensado, o que faria Moisés se estivesse no meu lugar? Moisés foi um grande líder, estrategista,
O homem que tem uma intimidade profunda com Deus. E é normal, é comum imaginar como um grande homem como ele, como alguém que desenvolveu um ministério como o dele, ele agiria em determinadas situações. Josué, embora já estivesse maduro na idade, embora tivesse tido várias experiências com Deus, ele se considerava pequeno diante da tarefa de levar e de conduzir a nação de Israel aonde o Senhor havia proposto, a terra que manava leite e mel. No coração de Josué repousava a certeza de que Moisés seria esse homem, e ele estava pronto a ajudá-lo, ele estava pronto a apoiá-lo, estava pronto a sustentá-lo, o braço de Moisés, enquanto as guerras do dia a dia se levantassem, na expectativa de que fosse ele que conduzisse Israel à terra prometida. Mas a realidade mudou, e as coisas mudam com muita facilidade. As intempéries da vida, as situações adversas da vida, elas acabam muitas vezes jogando a nossa vida, virando a nossa vida ao avesso, e nos pegamos em situações que nós não estávamos preparados para viver. O ano passado trouxe isso para muitos lares. Muitas pessoas estão vivendo essa realidade atualmente. Estão experimentando a realidade de terem entrado num novo ano sem saberem como vão agir, sem saber que decisão tomar, sem saber que postura ter nesse novo ano, sem saber recomeçar. E Deus nos instrui dia após dia, através da sua palavra, caminhos, estratégias, atitudes que nos farão recomeçar. E não é fácil recomeçar. Não é fácil tomar estratégias, assumir as rédeas da nossa vida e dar seguimento àquilo que não pode ficar parado, aquilo que não pode ficar estagnado, porque a nossa vida não pode parar, a nossa vida não pode ficar estagnada. Em todas as áreas da nossa vida, diante das adversidades que assolam o Brasil e o mundo, nós não podemos parar, nós não podemos parar, nós não podemos ficar estagnados como igreja, na nossa vida pessoal, nos nossos sonhos, nos nossos projetos e nas nossas metas. Nós não podemos ficar parados, simplesmente esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos ter a sabedoria em Deus de fazer as coisas acontecer em Deus, de nos levantar em Deus e tomar atitudes sábias, reais e concretas que resultarão em atitudes que proporcionarão em nós, de fato, renovação e mudança que tanto esperamos nas nossas vidas. Josué agora saiu da terra prometida, saiu do Egito em direção à terra prometida, e ele percebe esse sonho, essa promessa ameaçada, diante da certeza que Moisés não mais estava, e de ele mesmo se considerar pequeno, ou seja, por reconhecer a sua dependência, a sua fragilidade, a sua pequenez, ou pela fragilidade humana e o sentimento de, quem sabe, da covardia, diante de tantos desafios que ele enfrentaria na tomada daquela terra. Deus não sabe qual era o coração, qual eram os sentimentos que ocupavam o coração de Josué naquele momento. Se era um sentimento de covardia, diante da certeza dos desafios que ele enfrentaria, ou se era a certeza de se reconhecer pequeno, falho, incapaz, diante de substituir tal posição e de conduzir o povo em tamanha jornada até a terra que manava leite e mel, a terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido à nação de Israel. Uma coisa é certa, a nação de Israel não podia ficar onde estava. A nação de Israel não podia parar, como nós também não podemos parar. Aquilo que começou precisaria ser terminado. Aquilo que começou precisaria ser concluído. E se tem algo que mexe com o nosso coração, é essa sensação de começar e não terminar. Por diversas vezes nós somos confrontados e desafiados com essa realidade humana nossa, de começar as coisas e não conseguir concluir. Quantos sonhos, muitas vezes nossos, que nós projetamos, sonhamos, eles não conseguem sair do papel. Eles tiveram até um bom começo, foi até bem planejado, mas não saiu do papel em momento algum. Quantos sonhos planejados, minuciosamente, até conseguem sair do papel, mas não conseguem criar volume, não conseguem fazer história. Não conseguimos ir muito longe, porque aquilo que estava no papel, aparentemente fácil de cumprir, exigiria esforço, dedicação e muito mais do que aquilo que nós estaríamos dispostos a, de fato, investir na realização daquele sonho, daquele projeto. E o que acontece? Quantos sonhos morrem na beira da praia? Quantos sonhos não realizados? Quantos projetos que acabam não se desenvolvendo? Quanto sentimento de frustração
por não conseguir completar aquilo que precisava ser completado. Josué entendia que precisava ser completado. Josué sabia que a trajetória, a viagem, a jornada até a terra prometida não podia ficar pela metade. Ele sabia que precisava ser concluído, que da mesma maneira que eles saíram, de maneira milagrosa, que Deus iria fazer prosperar até chegar lá. E ele sabia, ele não sabia como, como as coisas aconteceriam. Ele estava naquela situação parado diante de algumas incertezas que pesavam sobre o seu coração. Mas ele sabia que precisava ser concluído. Ele sabia que não podiam permanecer no deserto. Eles não durariam muito tempo no deserto. O tempo havia chegado. Era necessário tomar atitudes em direção ao centro da vontade de Deus. E são momentos assim na nossa vida que nós também somos encorajados a refletir nas nossas decisões, nas nossas escolhas e nas posturas que nós tomamos ao longo de algumas coisas, algumas situações na nossa vida. Se Josué entendia que não podia ficar pela metade, que deveria concluir, o que dizer de outros personagens bíblicos? Imagina se Noé resolvesse não concluir a arca. O que seria daquela situação? O que seria do dilúvio? Qual seria o desfecho daquele momento? Ele foi até o fim. Noé é conhecido como alguém que conseguiu, através daquele feito de anos de construção, e não foi fácil para Noé enfrentar a construção daquela arca. Houve zombarias, houve descrédito, houve incompreensão, e embora a Escritura não fale, certamente por parte da sua própria família também houve aqueles que se levantaram para tentar questionar, para tentar murmurar, para tentar zombar. Foram longos anos enquanto ele construía a arca e que ele foi alvo de zombaria, em que ele foi alvo de apontamentos, em que ele foi alvo de situações constrangedoras. Imagina como é que os filhos dele não se sentiam na escola. Imagina como é que os filhos dele não se sentiam na faculdade. Tu é filho daquele cara que está fazendo a arca, é mesmo, rapaz. Que ideia é essa que teu pai botou na cabeça? Então imagina como foi a situação complicada que a sua família vivenciou ao longo do tempo. Mas Noé não olhou para aqueles que falavam para os seus opositores. Ele não permitiu que as zombarias, que a incompreensão paralisasse seus sonhos e seus projetos. Ele avançou no seu compromisso, determinado de que havia um projeto a ser concluído, e ele concluiu a arca. Ele concluiu aquela arca, resultando, enfim, na salvação daquelas 8 vidas que todos nós estamos aqui hoje em decorrência daquele feito. Isso mostra, meus queridos, de que tudo que começa, ele precisa ser terminado, e tudo tem um propósito que precisa ser bem experimentado em Deus para saber. O que seria de Moisés ao construir o tabernáculo, se ficasse pela metade? O que seria do templo construído por Salomão se permanecesse pela metade? Ele não poderia experimentar aquilo que experimentou nos capítulos de Crônicas, de que ao terminar o tempo, ele olha, está tudo perfeito, tudo exatamente como o Senhor havia mostrado, e então Salomão se ajoelha, ele eleva as mãos para o céu, e ele agradece a Deus por aquele lugar, e ele roga de que os olhos e os ouvidos de Deus estivessem atentos às orações que se fizessem naquele lugar, e então, depois de ver o templo concluído, tudo feito, tudo terminado, nada pela metade, foi então que o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. Uma das passagens mais marcantes aconteceu diante dos olhos de Salomão. A presença de Deus consumindo o holocausto. De alguém que entendia que precisava começar e precisava terminar, que nada poderia ter ficado pela metade. Que dizer de Jesus, se tivesse deixado o seu legado pela metade? Imagina aquela expressão quando Jesus, no caminho, no jardim do Getsêmani, ele diz, Pai, em sua oração, ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se aquela oração fosse, por um acaso, por uma possibilidade, que não existe essa possibilidade, biblicamente, pela natureza que tem em Jesus, mas se em um momento, Jesus dissesse, Pai, passa de mim, porque eu não tenho intenção, não quero, essas pessoas não merecem, elas não me amam. Eu vou morrer por um povo que me despreza. Eu vou morrer por pessoas que não me respeitam. Eu vou morrer por pessoas que não me valorizam. Eu vou morrer por pessoas que estão interessadas naquilo que eu tenho a dar. Então eu não tenho intenção. Pai, passa de mim esse cálice. Mas que bom que Jesus concluiu a expressão. Seja feita a tua vontade, não a minha. E ele foi até o fim
mesmo afirmando, passa de mim esse cálice. E no final, lá em João, capítulo de número 19, versículo 30, se não me falha a memória, ele vai dizer: está consumado, está feito, terminei, concluí, rasguei a cédula que era contra vocês, dei-lhes a oportunidade de viverem na presença de Deus para toda a eternidade. Que coisa maravilhosa! O que seria de Josué se ele desistisse? Como ele seria reconhecido? Deus certamente levantaria o outro, mas ele entraria para a história como um homem que teve uma grande oportunidade e recuou. E para isso ele precisaria entender de que ele precisa estar pronto para vivenciar as coisas novas que Deus coloca diante dele. E estar pronto a fazer aquilo que precisa ser feito. Que ele não pode olhar para trás, que ele não pode olhar para os lados, mas que eles têm que estar atento ao que Deus está fazendo e unir-se à sua vontade e à vontade de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça e ele consiga atingir patamares que ele nunca havia sonhado. Isso é possível, meus queridos, nesse ano que nós estamos vivendo, né? Diante de tantos outros cultos que nós haveremos, tantas programações nós teremos. Em nome do Senhor Jesus, essa pandemia vai se findar, né, as notícias que se deem, vamos orar para que tudo funcione da maneira que nós esperamos, vamos orar para que Deus sopre essa enfermidade, que nós possamos voltar à nossa normalidade, na medida do possível, a gente possa voltar gradativamente, mas tantas coisas nós estamos para viver nesse ano. Quantos cultos, quantas reuniões, quantos momentos de oração, quantos momentos de confraternização, né? Quantos momentos de celebração juntos, adorando, dando juntos uns aos outros. E nós não podemos, desse ano que se apresenta diante de nós, diante de tantos desafios, diante de tantas propostas, diante de tantas possibilidades, diante desse ano que se apresenta, nós não podemos ficar presos ao que passou, parado, estagnado, sem saber o que fazer. É tempo de nós estarmos atentos, percebendo aquilo que Deus está agindo e dizer: Senhor, eu quero estar pronto para viver algo novo. Eu quero estar pronto para viver uma realidade que eu ainda não vivi. Eu quero estar pronto para viver aquilo que o Senhor tem planejado e projetado na minha vida. Mas para que isso seja possível, é necessário que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para, da mesma maneira que Josué está alerta, vigilante aos detalhes da maneira que Deus está falando. Olhar minuciosamente para aquilo que o Senhor está falando nos mínimos detalhes, porque Deus tem nos falado. Deus tem nos falado através do tempo que nós estamos vivendo. Deus tem nos falado através dos louvores. Deus tem nos falado através da sua palavra maravilhosa, sublime, que enche o nosso coração de paz, que enche o nosso coração de alegria. Nós precisamos ficar atentos aos detalhes e não permitir, meus queridos, em momento algum, que as coisas desse mundo externo venham influenciar aquilo que há no meu coração, venham tirar a minha paz, remover a minha paz e roubar do meu coração a minha convicção de que esse ano vai ser um ano de renovo, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de avanço. Nós não podemos permitir, mas nós precisamos estar vigilantes em Deus, para que nos mínimos detalhes o Senhor nos dê a sabedoria de observar de que Ele está onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Nós precisamos ter a paz e a tranquilidade para administrar esses detalhes da vida, os detalhes da ação de Deus e reconhecer de que a mão de Deus está sobre nós, está sobre a nossa vida, está sobre a história, de que nada foge do controle de Deus. E nessa perspectiva de olhar os mínimos detalhes, o Senhor nos encoraja a tranquilizar no nosso coração e a ter paz, a não permitir que a ansiedade tome conta do nosso coração. Porque a ansiedade, já tivemos a oportunidade de ministrar a respeito dessa verdade, a ansiedade gera em nós um sentimento de dúvida. Ela começa a tirar a paz no nosso coração, quando ela lança no nosso coração a dúvida de que Deus não nos ama, de que Deus não se importa conosco, de que Deus não tem interesse na nossa vida, aquele sentimento parecido com aquilo que foi pregado no último dia 30, né? Aquele sentimento que estava no coração dos discípulos: Senhor, não te importa que perecemos, o mar está bravio, as ondas
temperaturas estão batendo, né? Estamos indo a pique, parece que o Senhor não se importa, mas ao longo do ano de 2020, Deus se importou conosco, preservou as nossas vidas, por essa razão nós aqui estamos, e Deus está aqui para nos dizer, através da sua palavra, de que Ele continuará conosco no ano de 2021, de que o ano de 2021 não deve nos inspirar medo, dor, angústia, aflição, receio do que vai acontecer no futuro, porque o nosso Deus já está lá no futuro a cuidar de nós, a velar pela nossa vida, a nos proteger dia após dia. Por essa razão, não permite que a ansiedade domine o seu coração. Mas em vez de permitir que a ansiedade domine o seu coração, mata essa ansiedade, esse sentimento que é natural do ser humano, esse sentimento que é natural da natureza humana, mas permita que essa ansiedade esteja debaixo de muita oração. É com a oração que nós podemos olhar e observar de que Deus está, dia após dia, a ministrar aos nossos corações essas verdades, de que Ele não vai deixar. Era essa convicção que Josué precisava ter. Era por essa convicção que ele esperava. A afirmação de Deus de que eu vou estar contigo, eu vou estar com Moisés. Seja nessa noite essa palavra rema na sua vida, paz na sua vida, nessa certeza de que da mesma forma que o Senhor estava com esses homens de Deus no passado, para cumprir de fato determinados propósitos em determinados momentos históricos, mas também Deus hoje está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de alegria, nos momentos de tristezas, nos momentos de riso, de gozo e nos momentos de lágrima e de luto. Deus está conosco todos os dias. Nós precisamos viver, respirar esta realidade. Deus está conosco. Deus está entre nós. Deus está conosco, Deus está entre nós. Dá uma razão para a ansiedade. Quando a ansiedade tentar dominar o seu coração a respeito do que vai acontecer no decorrer dos meses, como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Será que eu vou conseguir um trabalho? Será que eu vou ter uma estabilidade financeira? Será que eu vou conseguir uma estabilidade emocional, uma estabilidade familiar? Será que eu vou conseguir trazer harmonia, paz ao meu lar, né? Refrigério, amor, comunicação, diálogo? Será que eu vou conseguir restaurar aquilo que foi destruído? É tempo de nós olharmos para Deus e dizer: eu vou entregar ao Senhor todas as minhas ansiedades, eu vou lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. É tempo de orar, é tempo de suplicar, é tempo de ser grato a Deus pela oportunidade de estarmos vivos. Senhor, obrigado, porque apesar de ter algumas incertezas tentando ser implantadas no meu coração, eu cheguei em 2021, e se eu cheguei em 2021, é porque o Senhor tem me amparado, é porque o Senhor tem cuidado, e é porque o Senhor tem coisas novas a fazer na minha vida e através de mim nesse ano. Não foi obra do acaso, é obra da providência de Deus na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto a ansiedade tentar dominar o seu coração, dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para viver, eu dependo do Senhor para sorrir, eu dependo do Senhor para colocar o alimento na minha casa, eu dependo do Senhor para respirar, eu dependo do Senhor para dormir em paz, eu dependo do Senhor para acordar em paz, eu dependo do Senhor no meu ir, no meu vir, no meu deitar, no meu levantar. Eu dependo do Senhor. Que esse ano do renovo, esse ano da renovação, esse ano do recomeço, seja uma oportunidade de eu dizer a Deus: Deus, eu sei que eu dependo só do Senhor. Eu sei que a minha vida está depositada no Senhor, e nós não vamos permitir olhar para lugar algum, mas ter essa certeza no nosso coração. Se nós desejamos viver momentos novos na nossa vida, semelhantes ao que Josué viveu, se nós queremos galgar degraus no nosso relacionamento com Deus, é imprescindível, diante dos desafios que se apresentam nesse novo ano, termos as nossas emoções debaixo do controle de Deus. E é bom salientar, meus queridos, que não adianta tentar controlar as nossas emoções. Porque tentar controlar suas emoções é algo muito difícil. Nós não temos essa habilidade. Sem Jesus você não vai conseguir. É por essa razão que você tenta controlar a sua ansiedade e você continua ansioso. Você tenta controlar o seu temperamento explosivo, mas você continua tendo um temperamento explosivo. Você continua fazendo tanta coisa que você diz: puxa, eu não deveria agir assim, eu não deveria falar assim, eu não deveria pensar dessa maneira. Mas por mais que eu me esforço, é coisa da carne, eu continuo errando. Existem situações que são evidentes que é a nossa natureza carnal.
Existem situações que é evidente que, pela nossa natureza carnal, nós erramos aqui ou ali. Mas diversas situações na nossa vida, do que tange a nossa questão do temperamento, do caráter da nossa vida, são áreas e situações que precisam estar completamente na dependência de Deus, de que sozinho nós nunca vamos conseguir vencer, nós nunca vamos conseguir superar. E tentar resolver sozinho é dar murro em ponta de faca. Entregue-se, se renda, se desarme e diga: Senhor, tudo que eu podia fazer para resolver sozinho eu já fiz, foi inútil. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mesquinha, rancorosa, amarga, maldizente, a mesma pessoa de sempre, explosiva, mas eu sei que basta apenas um toque teu para a minha vida mudar. Eu sei que quanto mais espaço eu der na minha vida para que o Senhor prevaleça, o teu controle sobre mim vai fazer com que eu não me conheça. Eu não sei como agir dessa maneira. Eu não sei como eu tive a paz e a tranquilidade para agir daquela forma. Não é você, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus em nós, que nos permite vivenciar determinadas situações e dizer: Senhor, é a tua graça em mim, que me faz agir, pensar dessa maneira, porque do contrário, eu faria tudo de outra maneira. E fazendo tudo de outra maneira, eu faria tudo errado. Mas fazendo justamente aquilo que eu não faria, sem saber como, eu entendo que é a atuação na minha vida. Eu entendo que quando eu abro o meu coração para que o Espírito Santo domine o meu ser, ele começa a me fazer agir de uma maneira que eu não agiria. Eu começo a falar coisas que eu não falaria. Eu começo a ir em locais que eu não iria. Eu começo a ter atitudes diferentes, que é resultado da ação de Deus em mim e em você. Como explicar isso? Vivendo isso. É experiência pessoal. As palavras podem até dar uma vaga noção, mas nada se compara ao vivenciar essa realidade. Quer estar preparado para vivenciar um momento de renovação, coisas novas na sua vida? Esteja preparado, fique atento aos detalhes e não permita que as suas emoções acabem por sufocando aquilo que Deus pode fazer na sua vida. E a ansiedade faz isso. A ansiedade faz com que a comida não saia da maneira que poderia sair. Eu lembro que na ânsia, quando a minha mãe fazia bolo, né, e o bolo estava no forno, eu ficava na ânsia de resolver logo, né, de o bolo pegar e de ver como é que ia ficar. E por diversas vezes eu abri o forno. E ela sempre dizia: não pode abrir o forno, porque quando abre o forno acontece lá e o bolo acaba, né, tendo uma reação lá. Acontece o que, Ana? Ele sola, né? Mas eu não esperava. Quando a minha mãe virava as costas, eu ia lá para ver o tamanho do bolo, como ele estava. Né? E vez ou outra o resultado não era aquilo que se esperava. Aprenda a esperar em Deus. Se não chegou ainda é porque está no forno. Mas Deus sabe o tempo certo de tirar do forno. Deus sabe o tempo certo de tirar do forno. A medida certa. Se tirar do forno antes, sola, não vai crescer o suficiente. A massa vai estar mole, não vai prestar para nada. Mas no tempo de Deus, o bolo vai crescer o que tem que crescer, vai estar douradinho e vai ser uma bênção na sua vida. Está no forno, espere com paciência. Olhe os detalhes de Deus trabalhando na minha e na sua vida. Permaneça firme, vá até o fim. Não desista, mesmo sem saber o que está previsto para esse ano. Mas diga: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que o Senhor fará com que eu atravesse esse ano de uma maneira abençoada, de uma maneira positiva. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou fraquejar. Eu não vou dominar o meu coração pelo medo. Eu não vou permitir que no meu coração seja depósitos de sentimentos que vão me colocar, que vão me fazer uma pessoa doente emocionalmente. Não. Eu vou encontrar em Deus o socorro,
a alegria e a paz que a minha alma tanto deseja, porque eu vou focar a minha vida em Deus, na vontade de Deus e na palavra de Deus. E embora eu não saiba o que fazer no momento, eu sei que Deus virá e que Deus vai me instruir ao longo do tempo à medida que eu buscá-lo. Da mesma forma que Josué, o Senhor deseja nessa noite que você não permita que o seu coração seja um depósito de sentimentos que gerem no seu coração amargura, ansiedade, tristeza, dor. Mas se anime. Você tem razões para ser alegre. Não é à toa que o Senhor vai dizer a esse homem que ele deveria ser corajoso, que ele deveria enfrentar, estar preparado para aquilo que estava dentro dele. Seja forte, seja corajoso, se anime, não olhe para trás, não permita que a tristeza domine o seu coração, mas esteja pronto para fazer a vontade de Deus. Seja forte, seja forte. Seja forte. Aí não tem como não lembrar de Paulo, o velho Paulo. Quando eu digo que sou fraco, aí que eu sou forte. É interessante porque quando nós tentamos encontrar forças em nós mesmos, estamos fadados ao fracasso. Mas quando nós olhamos para Deus, dizendo: Senhor, a minha força vem do Senhor, o Senhor nos dá uma capacidade além do imaginável. Ele nos dota de força, de capacidade. É por essa razão que o salmista, em várias ocasiões, ele vai dizer: a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. E nesse ano de 2021, que você encontre força no Senhor para viver, para continuar, para sonhar, para viver aquilo que o Senhor tem planejado na sua vida. Seja forte e corajoso para enfrentar de frente as situações. Os covardes que voltem. O Senhor conta com os 300. É os 300 que vão avançar. É os 300 que vão cumprir o projeto e o propósito de Deus. Seja forte, ainda que em lágrimas, ainda que chorando. Diz o texto sagrado no livro de Salmos: aquele que anda chorando enquanto semeia, voltará com os feixes cheios de frutos. Chore, se tiver que chorar, mas não pare de caminhar, não pare de avançar. Chore, mas chore na certeza daquilo que o José disse no Salmo, que também é um salmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E enquanto o amanhecer não vem, eu vou chorando, mas vou semeando. Eu não vou ficar chorando, eu vou semeando. Semeie, porque o Senhor deseja que cada dia que passa tenha essa certeza, essa convicção nos nossos corações. A semelhança de Josué, para vivenciar essa nova realidade, levando em consideração tudo aquilo que nós já falamos, creia nas promessas de Deus. É tão fácil acreditar nas promessas dos homens. Homens falhos, imperfeitos, mentirosos, amantes de si mesmo, mas diante de uma promessa parece que creia na palavra de Deus. As palavras dos homens são falhas. Há muito sentimento leviano nas palavras das promessas dos homens, mas quando nós confiamos em Deus, essa palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, e Ele ainda nos garante: eu velo em cumprir a minha palavra. Eu velo, ou seja, pode esperar, que a minha palavra não volta vazia. O que eu falo eu cumpro, o que eu determino está decretado. Creia nas promessas de Deus. Creia. Senhor, tua palavra, a Bíblia tem tantas promessas. Eu me aposto em tuas promessas na minha vida. Eu sei que o Senhor vai assumir no devido tempo o controle dessas, vai mostrar que o Senhor está no controle da situação. Porque quem olha assim diz: não tem que estar tudo fora do controle. Mas no devido tempo, o Senhor mostra que Ele está no controle. E os simples, os verdadeiros adoradores,
desde lá de trás já sabem. Nada foge do controle de Deus. As rédeas do mundo, da história e da nossa vida estão nas suas mãos. Creia nas promessas de Deus. Elas são reais, elas são infalíveis, elas são eternas. Agora ela tem um tempo. Espere para que possas alcançar as promessas de Deus. Desejas ter um ano de 2021 próspero, abençoado, um ano que de fato expresse um ano de renovação na sua vida, que você não quer ser mais o mesmo, mas quer viver novas experiências. Viva a sua vida dentro da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a palavra de Deus tenha preeminência na sua vida. Deixa de achismo, deixa de sentimentalismo. Não permita que as suas emoções, que o seu achismo e que a maneira que você vê o mundo tenha preeminência na sua vida. Que a palavra de Deus tenha preeminência. Quando a palavra de Deus, de fato, ela tiver preeminência na minha vida, diz o texto, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Só assim você vai prosperar. Quer ser bem-sucedido nesse ano? Quer ter uma vida próspera? Firme a sua vida alicerçada na palavra de Deus. Essa palavra é digna de toda aceitação. Não tem uma receita mágica. Não tem uma chave. Não tem algo que precisa ser feito. É obediência. É a chave das maiores conquistas. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Maravilhoso e eterno Pai. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos pela tua graça, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Suplicamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue derramando sobre nós a tua bênção, que a palavra nessa noite ministrada encontre lugar nos nossos corações. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes que agimos de uma maneira contrária à tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes que temos permitido que o nosso coração seja um campo fértil para tudo e todos semearem os seus pensamentos, das mais diversas ordens, mas que o nosso coração seja um campo fértil para a ação do teu Santo Espírito. Dá-nos uma semana de paz, um sono tranquilo e revigorante. São as bênçãos que nós te rogamos, no nome santo do teu Filho Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.